Portanto, vou retomar a minha comunicação a partir da citação de Sartre. Sartre escreve sempre no existencialismo e o humanismo: se Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou imposições que legitimariam nossa conduta. Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio dos valores, justificações ou desculpas. Examinemos mais de perto essa lógica. Podemos verdadeiramente afirmar que se Deus não existe, tudo é permitido, como sugere Dostoiévski, através de seu personagem Ivan Karamazov? Na realidade, como já mostrou Feuerbach em sua obra A Essência do Cristianismo, 1841, a fundação da moral sobre a teologia não constitui, per se, uma garantia de conduta moral. Cito o Feuerbach: onde se funda a moral sobre a teologia, o direito sobre a instituição divina, pode-se justificar e fundar as coisas mais imorais, mais injustas, mais vergonhosas. Supõe-se fundar a moral sobre a teologia, se determino previamente o ser divino pela moral. Senão, não terei critério para a moralidade e a imoralidade, mas uma base arbitrária e imoral de onde poderei deduzir qualquer coisa. O argumento de Feuerbach é sólido e convincente, mas o problema filosófico que nos preocupa permanece não resolvido. Pois que se Deus não existe, como determinaremos os limites da liberdade humana e do que é ou não é moralmente permitido? Como evitaremos o risco de uma conduta arbitrária e amoral? Em outros termos, trata-se de um lado de dar e imprimir uma direção ao agir humano, preenchendo o vazio axiológico e normativo decorrente da morte de Deus. De outro lado, trata-se de restringir uma liberdade que se tornou potencialmente ilimitada. Como escreve Sartre, na mesma obra, cito: de facto, tudo é permitido se Deus não existe. E, por conseguinte, o homem é abandonado, porque ele não encontra nele, nem fora dele, uma possibilidade de se apegar. O homem é livre, o homem é liberdade. Esta liberdade é concebida por Nietzsche, antes de tudo, como causa de desorientação. As questões postas pelo insensato de H. Ciência, aforismo 125, simbolizam claramente o desamparo que se segue à descoberta da morte de Deus. Cito: onde foi parar Deus, nós o matamos. Você e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como o fizemos? Como podemos beber o mar até a última gota? Quem nos deu a esponja para fazer desaparecer todo o horizonte? Que fizemos nós separando as terras de seu sol? Por seu lado, Dostoiévski, como vimos, concebe a liberdade derivando da morte de Deus em termos decididamente mais negativos, sombrios, seja como ocasião para justificar cada tipo de crime ou de ato amoral, no caso de Ivan Karamazov, seja como tentação de autodeificação, no caso de Kirillov. Estabelecendo uma relação entre a liberdade derivando da morte de Deus e a tentação de autodeificação, Dostoiévski segue os passos de Feuerbach. Aliás, a teoria de Kirillov, segundo a qual Deus representa a projeção antropomórfica do medo humano da morte, é tipicamente feuerbachiana. De facto, em sua obra A Essência do Cristianismo, Feuerbach tinha considerado a autodeificação do homem como a consequência lógica da recusa de Deus. Se as qualidades e as propriedades atribuídas pelo homem a Deus são, na realidade, qualidades e propriedades humanas, então, segundo o raciocínio de Feuerbach, a essência humana deve ser colocada em primeiro plano. O princípio prático novo torna-se, então, Homo homini Deus est. Portanto, em português seria: o homem é um Deus para o homem. 3 anos mais tarde, Max
Stirner, o filósofo alemão, denunciava duramente esta nova religião da humanidade, como a última metamorfose da religião cristã. Na aurora dos novos tempos surge o homem-Deus, escrevia Stirner. Em seu declínio, o único Deus terá se desfeito. E o homem-Deus pode de fato morrer se o único Deus morre nele? Não se colocou esta questão. Acreditou-se ter cumprido tudo quando, nos nossos dias, se levou a cabo a obra do iluminismo e se venceu o Deus. Não se percebeu que um homem só matou o Deus para tornar-se, por sua vez, o único Deus que reina nos céus. Fim de citação. Se Stirner denuncia a lógica teológica que se esconde por detrás da autodeificação, tipicamente feuerbachiana, do homem, Dostoiévski põe em evidência sua periculosidade. Tendo negado Deus, o novo homem, o homem-Deus, está destinado não somente a tomar o lugar de Deus sobre a terra, mas também a herdar uma de suas propriedades mais essenciais, isto é, a liberdade moral absoluta. Em outros termos, a tentação da autodeificação está ligada estritamente à tentação de ultrapassar os limites morais convencionais. A advertência de Dostoiévski é bem clara. Renunciar à crença em Deus, abraçar o ateísmo, significa escolher percorrer uma ladeira extremamente escorregadia que, através da queda da moral antiga e da autodeificação do homem, conduz à gratuidade da conduta e ao tudo é permitido karamazoviano. É exatamente nesse sentido que, já a partir do final do século XIX, vários intelectuais interpretaram a filosofia de Nietzsche. Na realidade, não há nada mais distante do pensamento nietzschiano que a gratuidade da conduta moral justificada pelo tudo é permitido karamazoviano. No entanto, a identificação entre o amoralismo de Ivan e a filosofia nietzschiana, assim como a interpretação do super-homem no sentido de homem-deus, ao qual tudo seria permitido e que estaria acima da lei, é um mito-poema, para utilizar a expressão de Neil Grillier, muito defendido entre os intérpretes. E aqui podemos mencionar Merezhkovsky, Chestov, Gide, Delubac e Camus, entre outros. Aliás, o mesmo mito-poema tem sua aparição no texto do mandado de prisão do ex-presidente Lula, onde uma citação retirada de Assim Falava Zaratustra é utilizada para evocar o princípio constitucional de isonomia. O sentido da referência a Nietzsche é o seguinte: Lula não seria um super-homem e, por conseguinte, não se encontraria acima da lei. Portanto, encontramos este mito-poema também no mandado de prisão do ex-presidente Lula. A difusão deste mito-poema foi encorajada, antes de tudo, pela pretensa deificação do super-homem por Nietzsche. Todavia, basta ler a passagem seguinte do discurso nas Ilhas Fortunadas, segunda parte do Zaratustra, para ver que a interpretação do super-homem no sentido de um homem-deus feuerbachiano é, para dizer o mínimo, bastante problemática. Cito a segunda parte do Zaratustra: Deus é apenas uma conjectura, mas não quero que suas conjecturas ultrapassem a medida de seu querer criador. Poderiam vocês criar um Deus? Então não me falem mais de deuses. Mas o além do homem, vocês podem criá-lo. Portanto, aqui vemos como Nietzsche distingue entre o super-homem e o que seria um homem-deus. Como mostrou Heidegger em sua leitura da expressão nietzschiana Deus está morto, aqueles que interpretam o além do homem, o super-homem, como um novo Deus, esquecem a diferença de estatuto ontológico existente entre Deus e o homem. Cito Heidegger: pensando grosseiramente, poderia-se acreditar que esta expressão, Deus está morto, diz que o governo doente passa de Deus a homem, ou, ainda mais grosseiramente, que Nietzsche coloca o homem no lugar de Deus.
aqueles que entendem assim pensam, na verdade, bem pouco divinamente sobre a essência divina. O homem nunca pode se colocar no lugar de Deus, porque a essência do homem nunca atinge a região da essência de Deus. O além do homem nunca tomará o lugar de Deus. Desculpa. Fim da citação. Em segundo lugar, a interpretação da filosofia nietzschiana no sentido de um amoralismo, ao modo de Karamazov, foi encorajado pela chocante similaridade entre a ideia já mencionada de Ivan Karamazov, se não há Deus nem imortalidade da alma, então tudo é permitido, e a máxima nada é verdadeiro, tudo é permitido, que aparece em Assim Falava Zaratustra e no terceiro tratado da Genealogia da Moral. No entanto, quando essa máxima é situada em seu contexto, torna-se patente que o objetivo de Nietzsche não é o de defender a possibilidade de uma praxis amoral. Como Karl Jaspers já escrevia em 1936, cito, esta proposição, nada verdadeiro, tudo permitido, frequentemente repetida por Nietzsche, deve ser considerada por ela mesma incompreensível. Se considerarmos somente ela aparece como a expressão de uma essência total de obrigação, como um convite ao capricho, aos sofismas e aos crimes. Contrariamente a Dostoiévski, Nietzsche não considera que a morte de Deus abra inevitavelmente a porta ao tudo é permitido. De certo, já o dissemos, a desvalorização dos valores supremos, derivando da morte de Deus, deixa um vazio axiológico e normativo. Todavia, a intenção de Nietzsche não é a de aceitar passivamente esta situação, nem de cair em atitudes nihilistas radicais, tais como aquelas sintetizadas no tudo é permitido ou no tudo inútil, tudo é em vão. Ao contrário, uma grande parte da última filosofia de Nietzsche é justamente dedicada a preencher este vazio axiológico e normativo através de uma transvaloração dos valores. Há poucas dúvidas de que este empreendimento filosófico provoque um monte de questões metaéticas complicadas. No entanto, para além desses problemas evidentes, aos quais supõe-se que o especialista nietzschiano tem que responder, no contexto desta comunicação é importante sublinhar que a filosofia nietzschiana pode ser definida como imoral, mas não como amoral, sendo a amoralidade caracterizada pela ausência completa de normas morais. Portanto, aqui estou a distinguir entre imoralidade e amoralidade, onde a amoralidade é a ausência completa de normas morais. Justamente por esta razão que a analogia entre Ivan Karamazov e Nietzsche é uma analogia falaciosa. Enquanto tal, ela deve ser recusada. Para terminar, voltemos à questão inicial. Quais seriam as consequências da morte de Deus para a moral? Como vimos, Dostoiévski e Nietzsche dão respostas diametralmente opostas a esta questão. Para Dostoiévski, a existência de Deus e a imortalidade são dois pilares essenciais do edifício moral. Semelhas, temos uma ladeira escorregadia que nos conduz do ateísmo à autodificação e da autodificação à liberdade moral absoluta ou à estrita gratuidade, segundo a expressão de Sartre. Para Nietzsche, ao contrário, a dicotomia ou Deus ou a moralidade é uma dicotomia falsa e enganosa. Para ir-se além dela é essencial criar novos valores, valores que, renunciando a uma justificação metafísica ou teológica, não deixem por isso de ter uma pretensão de validade. Sartre, por seu lado, é muito mais próximo de Nietzsche que de Dostoiévski, dadas as diferenças não negligenciáveis existentes entre a filosofia nietzschiana e a sartriana.
De certo, como vimos, Sartre concorda com Dostoiévski quando o escritor russo afirma, através do seu personagem Ivan Karamazov, que, em princípio, tudo é permitido se Deus não existe. Todavia, Sartre está longe de conceber que tudo é permitido nos termos dos simples caprichos ou da moralidade de Karamazov. Ao contrário, a total liberdade derivada da total gratuidade da existência implica, segundo Sartre, um sentimento de responsabilidade face a nossos atos, nossas escolhas e nossos valores. Tal como escreve o filósofo francês, cito: o homem que se engaja e que se percebe que ele não somente aquele que ele escolhe ser, mas também um legislador escolhendo ao mesmo tempo a humanidade inteira, não saberia escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Neste ponto, Sartre é, portanto, extremamente próximo de Nietzsche. Como efeito, se por um lado Nietzsche critica diversas vezes o conceito tradicional de responsabilidade, baseado na noção de livre-arbítrio, por outro lado, ele encoraja a humanidade não somente a criar novos valores, isto é, a se autodeterminar, como também a assumir a responsabilidade derivada desta criação. Tal como escreve Heidegger, especificamente em relação ao sobre-humano, cito: é fácil, mas é responsável, se indignar diante da ideia da figura do além do homem. É fazer essa indignação se passar por uma refutação. É difícil, mas para um pensamento futuro inelutável, aceder à alta responsabilidade, a partir da qual Nietzsche pensou a essência de uma humanidade que, na destinação historial da vontade de potência, se vê condenada ao fardo de reinar sobre a terra. A essência do além do homem não é licença para uma arbitrariedade descarrilada. Ela é a salvação, fundada no próprio ser, de uma longa cadeia de ultrapassamentos de si. Agradeço muito pela atenção e muito obrigado.